E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o José. E eu sou o Davi. E hoje estamos aqui para mais um podcast. No episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Antônio Lima. Você pode se apresentar para quem está assistindo? Boa tarde, Davi. Boa tarde, José Ricardo. Meu nome é Antônio Lima, sou advogado atuante aqui na cidade de Parnaíba há mais de 10 anos. Em alguns estados vizinhos tenho especialidade em Direito Civil e Processo Civil, Direito Eleitoral e Direito Público Municipal. 10 anos, bastante tempo. Já se especializou em bastante coisa. Mas a área que o senhor mais gosta de atuar, tem algum específico? Como é que é? O meu escritório ele é um escritório full service. O que é um escritório full service? É um escritório que atua em várias áreas. Nós não temos uma área específica e exclusiva de atuação. Eu tenho uma banca jurídica, eu tenho profissionais que trabalham comigo em meu escritório, me auxiliando. Eu, particularmente, gosto muito do direito público e direito eleitoral. Essa é a minha preferência de atuação. Mas no escritório nós atuamos em várias áreas. Como eu disse, meu escritório é full service. O escritório full service é um escritório que tem profissionais. Eu busco profissionais de extrema qualidade. Eu filtro muito essa qualidade dos meus profissionais para que eu possa dar uma assistência jurídica aos meus constituintes de forma eficiente, porque eles confiam no escritório Antônio Lima. Eles às vezes não querem saber quem está por trás do processo, eles querem saber quem está contratando. Então eu busco contratar profissionais bons para que possa me auxiliar nas mais diversas áreas. Se você procurar alguém para lhe defender em direito do trabalho, eu tenho um profissional especialista nisso. Se você procurar alguém para lhe defender em direito tributário, nós vamos ter alguém que possa lhe auxiliar com maestria. E assim nas demais áreas. Manter o máximo de credibilidade, né? Sim. Até porque a qualidade geral da sua equipe vai refletir nisso, né? Tem que buscar sempre bons profissionais. Entendi. Direito eleitoral é uma área muito importante. Época de eleição está chegando, as coisas estão começando a se animar. Como é que tá? Na verdade, o direito eleitoral, aparentemente, é na época de eleição. Mas isso é uma falsa impressão. Porque o advogado eleitoralista, na época eleitoral, na época do pleito eleitoral, ele está aparente o trabalho dele. É mais intenso. Mas, às vezes, as grandes ações, o seu curso é fora daquele período. Por exemplo, uma ação de cassação de mandato eletivo, ela não dá tempo de ser no período eleitoral. O período eleitoral, registro de candidatura, julgamento do registro de candidatura, as impugnações, logo em seguida as prestações de contas, que são em pequeno período, porque dentro do período de campanha, do período eleitoral, os candidatos têm que estar com as contas aprovadas para serem diplomados. Então, esse tipo de ações são rápidas naquele período. Mas as ações de impugnação a mandato eletivo, uma ação de investigação eleitoral, uma ação de cassação ao mandato eletivo, essa ação ela se inicia nas imediações da diplomação. Então, posterior à diplomação, ainda tem prazo para você ingressar com uma ação de investigação eleitoral. Que isso pode transcorrer por vários anos. Lá no meu escritório mesmo, agora no início de agosto, nós tivemos decisões em ações eleitorais que foram iniciadas no período, salvo engano, em outubro, setembro, pela aí assim. Teve julgamento pela a zona eleitoral, julgamento de primeiro grau agora em agosto. Possivelmente agora em setembro ou outubro vai estar sendo julgado pelo TRE e, consequentemente, dependendo do resultado, no TSE, acredito eu que ainda esse ano. Comparando a outros tipos de justiça, ela parece ser bem célere, né? É bem célere. A justiça eleitoral ela é muito célere. Esses tipos de ações, como impugnação a registro de candidatura, são ações que, na grande maioria, em especial nesse último pleito de 2024, todos no período da eleição já estavam julgados, a grande maioria. Hoje, a grande maioria das ações eleitorais estão julgadas. Eu tenho ação lá em meu escritório que está para ser pautado no TSE. Acredito que talvez agora para início de setembro já vai ser pautado. TSE é a última instância da justiça eleitoral. Isso, alguns anos atrás, era julgado com 3, 4 anos. Hoje, para você ter uma noção, a ação nasceu na zona eleitoral, foi julgado pelo TRE, teve os embargos dos recursos cabíveis e já está no TSE, na última instância, para ser julgado. Então, Bem rápido. em menos de um ano.
Bem Caraca. diferente da de realidade. Interessante, né? Sim. Porque eu gostei de saber, porque só porque não está sendo visto, né? Não tem essa mídia toda, não quer dizer que não está sendo feito. Tem muita gente que acredita que é só nessa época que ocorre mais casos, por aí vai, mas foi importante. Não é. Inclusive, isso não é algo comum que você vê no dia a dia. Não, tô um advogado eleitoralista, eu só trabalho de 2 em 2 anos. E não é isso, não é dessa forma. Se você está defendendo, às vezes, possa ser que o seu trabalho se encerre nas imediações do pleito eleitoral. Mas se tiver ações de investigação eleitoral, por exemplo, ou uma ação de impugnação a um mandato eletivo, cassação de diploma, etc., esses tipos de ações elas vão transcorrer muito provável no ano seguinte. Já com o candidato, se tiver sido eleito, na posse, exercendo o seu mandato eletivo, e aí, se porventura a ação, se for uma ação que vai caçar o seu registro de candidatura, possa ser que essa ação venha a ter novas eleições. Às vezes, se vocês pesquisarem, se vocês colocarem no Google, vereadores, prefeitos que tiveram seu mandato cassado, vocês vão encontrar inúmeros, do Piauí, inclusive, que tiveram seus mandatos cassados, teve nova eleição. Aqui em 2020 nós tivemos, bem aqui na cidade vizinha, Murici dos Portela, a prefeita teve seu mandato cassado, por força de uma ação de impugnação, uma registro de candidatura. A eleição em 2020, devido à pandemia, salvo engano, foi em novembro. E em novembro do ano seguinte, o TSE já julgou a ação, já tinha passado as 3 instâncias, zona eleitoral, TRE já estava no TSE e cassou o registro de candidatura dela. No ano seguinte, teve eleição, no ano seguinte já teve nova eleição, uma eleição suplementar. Uma coisa que eu estava me perguntando, a gente já tem esse projeto dentro do podcast há 2 anos já, que ele está em atividade. E até agora o senhor é o primeiro advogado de eleitoral que nós trazemos aqui. Não é tão comum, Não é tão comum. definitivamente. Como foi que o senhor chegou nessa área? Eu, em 2016, eu entrei na área pública. Em 2016, eu fui nomeado procurador do município de Caraguas do Piauí. E aí eu estava dentro da administração pública, automaticamente você está ligado politicamente a esse meio. Então, quando você termina se envolvendo, eu comecei a estudar o assunto e eu gostei do eleitoral. Procurei me aprofundar. Já na eleição seguinte, já estive à frente de inúmeras coligações naquela época, partidos políticos fazendo esse serviço de registro de candidatura, impugnações, defesas, e busquei me aprofundar. É uma matéria que você vê pouco na faculdade, é uma matéria pouco falada. No meio jurídico é uma matéria pouco discutida, poucos advogados se interessam por esse assunto. Ela não costuma dar muitas caras, então. É uma matéria que eu gosto bastante, eu gosto muito desse eleitoral. No período eleitoral também é um período que o advogado eleitoralista ele não pode ter muita vida, digamos assim, porque os prazos são corridos. Os prazos são corridos, pode ser que um prazo inicie na sexta-feira e encerre na segunda. Tem prazo de 48 horas, né? Eu já vi alguns. Tem prazos pequenos e são corridos. O período eleitoral é 45 dias. Ali você tem que fazer a impugnação. E aí, imagino que vai ser muito complicado, porque tem a oposição também, né? Um vai ficar querendo fazer o outro, né? No pleito agora de 2024, teve ações que eu dei entrada às 11 horas da noite, porque no dia seguinte estava encerrando, já tinha se encerrado o prazo, então teria que correr e fazer e tal. Então, naquele período você tem que estar dedicado àquela área, você tem que estar à disposição daquela área, porque no processo civil, vocês veem que são prazos em dias úteis. O que colabora muito. Sim, já no eleitoral do período de campanha são dias corridos. Então você tem que estar atento, porque perder um prazo possa ser que você deixe um candidato de fora do pleito eleitoral. Já aconteceu, aqui citando um exemplo do município vizinho, município de Caxingó, agora teve uma decisão recente que saiu de lá, que cassou o DRAP. O DRAP é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, cassou o DRAP de toda a coligação. Todos os vereadores eleitos naquela coligação tiveram o seu diploma cassado
em razão de um pedido de substituição que ocorreu fora do prazo. Então, pela lei, você tira a gravidade da responsabilidade do advogado eleitoralista. Não estou dizendo que lá ocorreu nenhuma negligência, nem eu só estou citando como exemplo. Bastante técnico, né, esse assunto. É bastante técnico. Olha, já que puxou para como você chegou nessa área do eleitoral, né? Você teve a questão do meio e também acabou despertando sua atenção. Uma coisa que eu queria perguntar: mais de 10 anos na área da advocacia, com o escritório full service, como é que foi essa construção? Você sempre pensou em ter um escritório desse calibre? Você pensava em outras coisas? Como é que foi? O advogado, ele no início, eu até costumo dizer às vezes para os estudantes, quando você está na faculdade, você já tem que planejar o que você quer. Se você quer advogar, se você quer fazer concurso público, se você quer trabalhar em um escritório, você já projeta isso. E buscar estudar o que você quer ser. Quero ser advogado, eu quero ser um empresário jurídico. Qual é a diferença do advogado para o empresário jurídico? O advogado é aquele que vai estar no escritório sozinho, que eu vou ser advogado, eu vou fazer peça, eu vou fazer defesa, eu vou fazer audiência. O empresário jurídico, eu costumo dizer que é aquele advogado que vê o seu escritório como uma empresa. Você vai contratar outros advogados para lhe auxiliar e você vai poder ser a cabeça pensante daquilo. Você vai poder pensar as melhores estratégias. Assim, então, quando eu estava no ensino médio, eu já queria ser advogado. Eu queria ser advogado quando eu me formei, eu aluguei uma sala em um escritório aqui em Parnaíba, eu fui dividir sala com um colega. Em pouco tempo eu decidi ir para o meu escritório. Aluguei uma sala e fui trabalhar sozinho, mas já com o meu escritório. Em pouco tempo eu decidi construir o meu escritório, já com mais salas, porque eu queria subcontratar profissionais para me auxiliar. Desde que você já tinha visão de expansão. Eu já tinha visão de expansão. E você tem que se espelhar, às vezes, em grandes profissionais. Às vezes, pode ser que pareça ser, às vezes, um louco. Você pode chegar na sua turma e dizer, eu quero ser o maior escritório de Parnaíba. E possa ser que seu colega diga que você está louco. O Davi está louco, querendo ser o maior escritório de Parnaíba. Mas quando o Davi for o maior escritório de Parnaíba, ele vai dizer que o Davi foi corajoso. Muitas vezes o que distingue é se dá certo ou não. Se dá certo ou não. Nesse momento você é o louco. Tem um livro que o Nelson Williams escreveu, que o nome do livro é Loucura ou Coragem. Se vocês verem a história do Nelson Williams, não sei se vocês seguem o Nelson Williams, é o maior escritório da América Latina. Ele tem escritório em todos os estados, todas as capitais no Brasil tem escritório, também tem escritório em outros países. Tem um faturamento mensal bilionário. Ele paga mais de 2 milhões de custas processuais dia. E era um cara que nasceu o escritório dele e ele começou do zero. Ele se formou e foi trabalhar em uma empresa e teve esse desejo de expansão. A ponto de ele aparecer na Forbes uma vez. Foi o primeiro advogado a aparecer na Forbes. Então é um cara fenomenal a história dele. Eu estive agora em maio em São Paulo, um evento jurídico que ele é um advogado para você se espelhar. E você vê que é possível. Ele não é de família tradicional, não é de família de advogados. Então, às vezes, advogado tal, ele tem sucesso porque ele vem de uma família de advogados. É possível sim, mas é possível também que sem você ser de uma família tradicional, você consiga ter sucesso na advocacia. Se você for sozinho, com certeza esse sucesso vai demorar um pouco mais de chegar. Quando você pretende ser um empresário jurídico, quando você segue para esse lado, você vai ter mais um pouco de trabalho e responsabilidade, porque você tem que coordenar uma equipe, então aquela responsabilidade é toda sua. Mas a possibilidade de você aumentar o seu êxito é muito maior, porque você vai ter profissionais trabalhando com você. E até a nível de instrução para os novos advogados, em um escritório ele tem que ser uma pirâmide. Eu acho que é muito importante. Ele tem que ser uma pirâmide. Lá em cima tem que estar o estratégico. Mais embaixo tem que estar o financeiro e administrativo, que tem que estar um pouco ligado ao estratégico. E na parte baixa tem que estar o tático. Quem é o tático? O tático é a sua equipe que vai estar na parte de execução do serviço, que vai estar na parte de elaboração de peças,
na parte de acompanhamento dos processos, para que você não perda o prazo, para que você tenha uma resposta eficiente. E você vai estar no estratégia verificando qual é a melhor tese de defesa que você vai utilizar, qual é o interesse daquele seu cliente. A sua equipe tática, você já vai chegar para ela e dizer: eu quero que você faça essa defesa seguindo essa linha, porque estrategicamente ela é melhor para o meu cliente. Então aquilo não é o interesse seu, é o interesse do seu cliente. Às vezes possa ser que pareça que aquilo é um direito, é um interesse bobo do seu cliente, mas para ele pode não ser. Então você tem que prezar o melhor interesse do seu cliente, qual é o intuito dele. E se você estiver no estratégia, você consegue traçar isso e ter uma equipe no operacional que possa executar de forma eficiente. É porque, como você estava falando, né, o cliente ele vai trazer a demanda que ele quer. Às vezes, quase todas as vezes, ele não vai ter o conhecimento jurídico próprio. Aí cabe ao advogado e ao especialista jurídico trazer o melhor entendimento daquilo que ele estava desejando. Construir da melhor forma. Sim. Principalmente nessa área jurídica, o que a gente diariamente recebe demandas dos gestores públicos, às vezes eles querem fazer uma execução de uma contratação ou de uma obra que é legal, pode ser feito de forma legal, mas ele não sabe como desenvolver de forma legal. Se você não tiver o conhecimento, a forma estratégica de traçar aquilo, possa ser que o seu contratante, podendo realizar de forma legal, termine realizando uma contratação ou uma compra ou um serviço de forma ilegal, sem obedecer todos os prazos, as orientações dos tribunais de contas, do tribunal do TCU, etc., porque você não traçou. Ele teria que abrir um processo licitatório. Às vezes ele pode ter feito uma compra direta, sendo que naquela modalidade não suportava aquela compra direta. Então, nesse momento, que se você tiver atolado no operacional, sem conseguir dar tempo para analisar o caso do seu cliente, você termina deixando o seu cliente desassistido. É um tema muito sério e muito importante, porque quando você vê alguém que chega desse tamanho, né, nesse calibre, eu acho interessante saber como foi a linha de pensamento, como é que as coisas foram escalando até chegar ali. É realmente uma jornada. Tem mais alguma pergunta nesse aspecto? Tem outro que eu queria puxar. Puxa, depois eu vou fazer outra pergunta. Tá. O passarinho me contou que o senhor entende bastante de licitação. É verdade isso? Nem tanto. Acho que o bastante é um pouco. O senhor está sendo humilde? Não é que eu estou sendo humilde. A licitação não é a área que eu domino. Eu gosto da parte legal da coisa, digamos assim. Eu sempre estou na parte do jurídico, da análise técnica do procedimento. Às vezes a parte de executar o processo licitatório, nos municípios que eu estou, sempre tem empresas especializadas em fazer a parte burocrática, que é assessorar as comissões de licitações, dos agentes de contratações. Eu fico mais na parte doutrinária da coisa. A gente termina tendo que entender. Como eu tenho especialização em direito público municipal, dentro dessa especialização tem essa parte licitatória. Eu também fiz eu me aprofundei na lei 14.133, que é a lei de licitação, para que eu possa conhecer, inclusive porque eu emito pareceres em processos licitatório, mas não é uma área que eu posso dizer, é a área que eu gosto de fazer. Eu faço, eu tenho o conhecimento teórico, mas não gosto de executar. Se você me perguntar, você faz licitação? Faço, mas se eu tiver em um município, eu tiver a opção de sugerir que tem uma empresa especializada só em licitação, eu destino para que ele faça. Entendi. Gostar e fazer são coisas bem diferentes. Sim. É porque a licitação ela tem duas fases, digamos assim, a fase de execução e a fase da análise técnica. A Procuradoria Municipal ela analisa o procedimento técnico, está obedecendo os prazos, o edital está de acordo com a legislação, emite parecer jurídico quanto à legalidade daquela contratação. E existe a parte da execução, que é o agente de contratação que vai realizar isso com a assessoria, na grande maioria com a assessoria de um escritório especializado naquela modalidade, que nem sempre, às vezes, o escritório que faz aquele procedimento licitatório, ele tem a expertise na parte legal.
às vezes se tem uma impugnação, se tem uma judicialização, que é muito comum ter judicialização de processo licitatório, eu termino tendo que fazer as defesas. Aí vem para a parte legal. Doutor, o senhor falou que trabalha muito para as prefeituras, né? Nessa parte de licitação. Para as prefeituras. Aí o senhor atua tanto na parte do advogado das empresas que quer fazer a licitação, ou também... O meu escritório atua nos municípios que eu estou como procurador do município ou assessor, eu estou impedido de dar assessoria naquele município. Sim. Mas eu presto assessoria para empresas em outros municípios. Que essa assessoria que a gente presta para a empresa, ela termina sendo uma assessoria oculta, digamos assim, porque você orienta, você às vezes monta toda a parte legal, toda a parte documental, mas quem participa da licitação é a empresa, logicamente sobre a sua supervisão. Muito bem. Na verdade, agora eu queria encaminhar no sentido você falou muito de empreendedorismo jurídico, né? Sim. E o senhor falou que estava em maio já em São Paulo, a gente está no Piauí, né, para a pessoa que está assistindo, e imagino que, pelo que o senhor disse, o senhor se dedica muito no sentido de buscar estudar mais e expandir, né? Qual conselho você daria para um escritório que está agora começando? Tem a mesma visão de querer expandir, de crescer, que está começando agora? O escritório, quando ele está iniciando, eu vejo às vezes muitos escritórios, às vezes quando ele está iniciando, ele enveredar para uma única área. Eu particularmente não aconselho, porque às vezes você escolhe uma área que você não vai ter afinidade. Por exemplo, o direito eleitoral e o direito administrativo, quando eu estava na faculdade, nem me passava pela cabeça eu atuar nessas duas áreas. Eu gostava muito do direito do trabalho. Era a área, se você quer advogar, eu ia para o direito do trabalho. Eu comecei a fazer especialização, parei no finalzinho da especialização em direito do trabalho. Eu gostava muito. Hoje a minha esposa, a advogada, ela gosta de direito do trabalho, é especialista em direito do trabalho, mas eu já fui para esse lado. Então é interessante o jovem advogado buscar conhecer outras áreas para ver o que ele vai se familiarizar e ter um projeto. Para onde eu quero ir, quem eu quero ser. Sempre buscar o empreendedorismo jurídico, ele é muito importante no meio jurídico, no nosso meio. É muito importante o empreendedorismo jurídico. Você buscar ter fazer as suas mentorias, seguir grandes profissionais, buscar se aperfeiçoar, fazer um network bacana. Então isso soma muito para o jovem advogado. Contato, visão, tudo isso é muito relevante. E se inspirar em pessoas que deram certo, né? Que tem como agregar para você. Sim. E eu também já escutei muito falar sobre conhecer mais áreas, ver o que você gosta, até porque o direito é uma área tão vasta, tem tantos campos, que é difícil você já sair da faculdade e dizer, não, eu quero isso. Você tem que conhecer mais. A grande maioria dos alunos, dos acadêmicos, na faculdade, eles brilham os olhos no direito criminal. É o que você está vendo, geralmente tem júri simulado, então é o que você está vendo. Então é comum a grande maioria gostar. É uma área boa e tal, muitos advogados têm sucesso, igualmente em todas as áreas. Só que você não teve contato com essas outras áreas. Eu nunca vi na faculdade ter um simulado de algo eleitoral. De uma audiência trabalhista. De uma audiência trabalhista é muito raro. Então, hoje com o online, a gente ainda vê os alunos participando, assistindo a audiência e tal. Tem mais essa familiaridade com o mundo prático. Isso facilita um pouco. Mas antigamente não tinha. Então, isso hoje ajuda muito na escolha de qual área você quer seguir. Até um conselho para o jovem advogado: não desistir rápido. Muitos advogados desistem rápido. Ele inicia a advocacia achando que ele vai ter um retorno de imediato. Você não vai ter um retorno de imediato. É longo prazo. É longo prazo. Então às vezes você precisa trabalhar para um outro escritório, você precisa às vezes estar associado a alguém, porque você precisa se manter, você às vezes tem família, você precisa ter a sua manutenção. E o seu retorno pode demorar. Pode ser o nosso poder judiciário, infelizmente, é lento em razão da deficiência humana de servidores e do próprio processo ter a demora.
Então, isso faz com que muitos advogados desistindo de advogar por achar que não vai dar. Mas você tem que ter essa visão, às vezes, empresário. Você tem que ter a visão de empresário jurídico. Ali, o seu escritório ele é uma empresa. O seu cliente está lhe pagando, então você está vendendo o seu serviço. E uma hora vai lhe dar retorno. Acho que esperar um retorno instantâneo Imediato, É impossível. É impossível. E é o que você falou, de muitas vezes ter que se associar a alguém que já está mais consolidado no mercado, Até criar para se inspirar contatos, também, pois é. né? Ver. O começo geralmente não vai ser o cenário ideal. Muitas vezes não vai ser o cenário ideal e você tem que se virar, achar a forma de contornar a situação. Como eu disse, quando eu iniciei a advocacia, eu dividia sala com um colega. Eu dividia sala com ele, eu estagiei com esse advogado, fiquei lá e tal, trabalhando com ele. Depois eu decidi seguir sozinho, mas aluguei uma sala, fui trabalhar em um escritório. Quando eu já estava tendo retorno, eu montei o meu escritório. Hoje eu tenho um escritório com uma quantidade boa de profissionais que trabalham comigo. E em breve eu vou estar construindo uma nova sede do meu escritório, que eu pretendo que seja o maior escritório, não de Parnaíba, o maior escritório da região. No meu escritório, lá, além de eu ter, no meu projeto tem um estúdio de gravação para fazer podcast, fazer essas coisas tudo. Tem um auditório para aproximadamente 60 pessoas. Hoje você não vê nenhum escritório que tenha auditório dentro. Uma estrutura muito boa. E isso que você está falando agora me virou uma chavinha, que o advogado, como você falou, é empresário, né? É um empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, ele tem que vender o produto, tem que vender o serviço dele. E isso que você está falando de ter um estúdio próprio, gravar. Eu vejo que falta muito na advocacia, principalmente no jovem advogado, de se expor, de se projetar dentro das redes sociais. Muitos advogados têm medo porque a OAB proíbe. A OAB não proíbe, ela proíbe os excessos. Sim. Ela proíbe os excessos. O marketing jurídico, de forma responsável, de forma legal, ele é plenamente permitido. Você pode fazer o seu marketing jurídico desde que você não extrapole os limites legais. Extremamente benéfico. Sim. Um marketing bem feito, ele faz muita diferença mesmo. Sim. Até porque o celular está na mão de todo mundo. Quem não estiver no digital, eu até costumo dizer que num período aí de 2 anos você vai sumir do mercado. Ou você vai para o digital, ou você some do mercado. E essa frase é até do Nelson William: quem não está no digital, ele não está no mundo jurídico. O Nelson William diz isso, ele estava no evento que eu tive agora em maio, eu vou estar em outro evento em novembro com ele também, e é uma frase que ele costuma usar sempre que ele está nas palestras que ele está. Eu tive agora, no final de maio, em São Paulo, num evento que ele estava. Vou estar agora, próxima semana eu estou em São Paulo de novo, dia 29, 30 e 31. Eu estou lá com os maiores nomes do direito do Brasil, vai estar reunido nesse mesmo evento. E em novembro é um evento tanto jurídico como empresário, que aí é um evento que está sendo organizado pelo Cristiano, da 10X, pelo Joel J, Flávio Augusto, não sei se vocês já viram Flávio Augusto. Não, mas eu entendo que são grandes nomes da advocacia. É um dos maiores empreendedores no mundo empresarial. O cara é o dono da WhatsApp. Ah, o Flávio lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Já vi. Então ele tem uma história empresarial para transmitir muito bacana. E algo que eu percebo, eu acompanho muito também alguns empreendedores jurídicos, por exemplo, o Renato Saraiva, acompanho muito ele. E mesmo ele, já tendo todo o nome que ele já conseguiu construir dentro do serviço público, dentro da própria advocacia. O maior curso jurídico do país foi o dele por muitos anos. E ainda assim eu vejo que quase todo dia praticamente ele posta um vídeo falando de algum acontecimento do dia a dia, falando alguma curiosidade, trazendo alguma informação justamente para se projetar digitalmente. E aí você pergunta, o Renato Saraiva precisa disso? Não. A gente acha que não. Mas se ele não fizer isso, ele vai ficar para trás. Vai ficando apagado, né? É um processo contínuo, né? Se você vê o Instagram e o TikTok do Nelson William, todo dia vai ter inúmeras postagens. Todo dia.
O cara ele tem 2 videomakers o tempo todo com ele. Em tempo real. Tá fazendo as coisas, tá sendo publicado. Então, e aí, mas o cara fatura milhões dia. Ele precisa disso. Se ele não fizer, outro vai passar na frente dele. De fato, tem que sempre continuar fazendo e cada vez investindo mais. Sim. E mais algum ponto, Davi? Não, acho que não tem bom de episódio. Eu também não tenho mais nenhuma pergunta. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de falar para quem está assistindo? Acredito que foi satisfatório o nosso momento aqui de conversa. Foi uma conversa bastante agradável. Agradeço a vocês. A gente que agradece a presença. Podcast. Estou à disposição sempre que necessitar e que coincidir com a minha disponibilidade. Então, deixo a mensagem para o jovem advogado, para os acadêmicos, que busque se aperfeiçoar cada vez mais, busque seguir quem ele quer ser, busque traçar seus projetos para uma advocacia, traçar o seu projeto, quem você quer ser, para que você, eu até costumo dizer, quem não sabe para onde quer ir, para qualquer lugar tá bom. Então, se você quer ser o melhor advogado, você tem que traçar um projeto para ser o melhor advogado e buscar aquilo. Perfeito. Tá aí uma ótima... se você gostou desse episódio, né, quer um pouco mais, no dia 10 de setembro, aproveitando... Vai ter o que dia 10 de setembro? Nós vamos fazer um evento com o Dr. Antônio Eu Lima. não estou acreditando. Falando justamente sobre empreendedorismo jurídico e espalhando um pouco mais, tentar absorver um pouco mais do elevado conhecimento que o senhor tem. Parece muito bom, inclusive estarei lá, viu? Gostei muito da proposta. Quando nós postamos esse vídeo, embaixo na descrição, nós vamos deixar o link de inscrição. Perfeito. Se inscreve lá, pessoal. E, já puxando para isso, de se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa o like. E compartilha com o pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Foi uma conversa muito enriquecedora. Muito obrigado pela presença. E a gente se vê no próximo podcast. E Tchau, no dia tchau. 10 de setembro. É verdade. Estejam lá.